E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma explanada aqui sobre o fato de que as seres de luz só estão mandando porque alguém está deixando. No caso, o Papai Estado. Quem é inscrito mais antigo de canais da bolha e já viu muito vídeo do Raccoon, ou pelo menos já viu algum dos cortes do Raccoon, sabe muito bem que o Estado tá nem aí pra feminini, pra isso, pra minoria, pra assado, pra cozido, ele não tá nem aí. O que ele tá aí é pro quanto eles vão poder ser usados pra dar poder ao Estado. No caso, o feminino é o principal hoje em dia, mas tem muitos outros. Mas entendam, a sociedade em si, ela não é ginocêntrica, porque ginocentrismo é um estado, eu posso dizer que antropocentrismo e ginocentrismo são estados não naturais. Porque a sociedade em si, ela não liga pra ninguém. Pra minoria X, Y, Z, homem, mulher, nenhum. Ela não liga pra ninguém. Mas eles criam algum, sei lá, através de religião, através de uma ideologia, criam uma figura, e essa figura é a que cria as regras, que mantém as coisas em ordem e comanda tudo. Tanto é que, pela lógica, esse é o contrato social. E foi assim que nasceu o Estado. Só que a grande questão é: tudo que é criado pelos homens nunca é criado para a mulher. Na verdade, por tabela, homens criam coisas para todo mundo. Se você pegar as maiores invenções, criações e principalmente ideologias, elas servem para todo mundo, não somente só para as mulheres. E pra ser honesto, toda vez que uma nova coisa é criada, elas sempre saem perdendo em alguma coisa. Porque vamos lá, cria-se o Estado, perde-se o tribalismo, ou seja, perde-se a grandiosa parte da provisão, porque agora o homem também é em parte servo do Estado. Cria-se o exército. E por isso também cria-se o direito de votar, porque elas perdem o direito de comandar as coisas. Apesar de que sim, elas influenciam tudo mais e tal, mas em si elas não mandam em nada, elas só mandam quando deixam. A sociedade em si, ela foi criada com um único propósito: criar cercadinhos. Porque era muito complicado cada um ser dono de si mesmo. Então criou-se o contrato social, há uma figura de poder, e essa figura de poder fez um contrato na qual a grande massa abdica de uma parte de sua liberdade em troca de proteção, provisão e tudo mais. É o básico do básico. E existem várias teorias do porquê isso tem que existir, isso blá 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 blá. Só que a grande questão é: todas as vezes que o Estado era criado, ele era não, eu não vou dizer dominado, porque isso dá uma figura de conquista, não. Ele era liderado pelos homens, pelo único e simples fato de que eles criaram, eles tinham a maior parte das responsabilidades cruciais e, portanto, era em retorno o poder. E o negócio não era de igualdade, era de equitativo, era equidade. As senhoritas ficavam em casa, cuidavam do lar, e os homens cuidavam do lado de fora. E isso era uma relação equitativa. Porque, não é igual porque os homens tinham coisa e tal. Olha, cara, eu vou te dizer, isso podia ser muito bem de uns 550 anos, 60 anos pra cá, mas se é pra trás. Porque eu vou te dizer, como uma pessoa que já teve que limpar chão, varrer com piaçaba, passar rodo,
juntar produto químico que possivelmente ia acabar me matando se eu cheirasse muito, ter que cuidar de não pegar doença e cuidar de criança, eu digo, não é fácil não. Não é fácil não. Ou seja, ficava no meio equitativo. Tipo, não era pior que uma fábrica ou algum outro trabalho manual, mas tinha sim suas dores. Hoje em dia não tem mais e essa coisa não funciona mais não. Ficar em casa com tudo de quase industrializado e robotizado, não venha com essa. No passado era válido, mas hoje não. E eu digo isso porque eu fui criado na velha guarda. A grande questão é que o porquê que elas estão no poder agora? Simples, porque elas estão dando poder ao Estado. Assim como elas usam o Estado usa elas. O Estado não nasceu para cuidar delas, não. O Estado nasceu para controlar as coisas, para ter uma figura de controle. E por isso, com o passar dos anos, ele foi se tornando cada vez mais filho sem mãe. Foi se tornando cada vez mais autoritário, porque o ideal do Estado é ter escravos. Ele não quer ter cidadãos, ele quer ter escravos. Só que ele não pode fazer isso, porque senão ele é derrubado. Então fazemos isso de uma forma imperceptível para as pessoas, de uma maneira que elas não saibam que elas são escravas. Mas precisamos criar subterfúgios para isso. E aí entrou as seres de luz. A ideologia Femimimi foi perfeita, porque agora eles poderiam taxar todos, poderiam também, digamos assim, cortar resistências, destruir resistências masculinas, e principalmente poderiam expandir a sua influência para não só dentro das casas, dentro das famílias, mas também na mente de cada cidadão. O Femimimi permitiu que o Estado entrasse e desse voz nas famílias. O ideal do Estado era dar voz na cabeça das pessoas, só que isso ele não consegue. Ainda, pelo menos, porque eles vão tentar de tudo para ter isso. Mas elas só estão ali enquanto essa relação está, digamos assim, justa. Mas pode esperar. Talvez não na nossa geração, mas não vai demorar muito para o Estado dar um pé na bunda nelas, porque elas se casaram com o Estado. As seres de luz se casaram com o Estado. Largaram os homens e se casaram com o Estado. Só que é aquela história, largou o cara bom que ia dar provisão, cuidar, e ela teria que fazer o básico de uma ser de luz decente. Elas trocaram por um cara que parecia maior, mais bonito, tinha o jubileu maior e que dava as emoções que elas queriam o tempo todo. Só que esse cara usa elas até o ponto de que ele não sente mais nada, de que ela não consegue mais fazer ele se sentir bem e que ela só tá sugando ele. Aí o que ele faz? Ele simplesmente dá um pé na bunda, manda pra quinta dos infernos, tira tudo que deu, taca fogo e procura outra. É assim que as coisas são e é assim que vai acontecer. O Estado uma hora vai se cansar. E tipo, mesmo que o Femimimi esteja incutido nas pessoas, basta uma guerra ou duas que isso some. Que tudo volta ao passado. Não precisa de muito não. Só uma guerrazinha ou duas, ou melhor, uma crise. Só precisa disso. Uma crise, uma guerra, uma fome. Só precisa disso. E bam, 2 gerações, acabou isso. Sendo que pra mim, só o estrago que o Femimimi fez, se elas parassem hoje, o negócio ainda ia demorar, porque pra resolver, a gente ainda teria que contar o estrago. Porque tipo, a gente tá contando o estrago das relações, e pela minha visão e cálculo, a gente só chegou lá em 2000 ainda tem que calcular todo o estrago de mais 22 anos. E mesmo tem que chegar até o ponto onde está. Aí depois a gente poderia pensar em querer resolver alguma coisa, porque eu acho que os caras vão tacar o dane-se. Porque grandiosa maioria já vai estar pelo menos com a vermelhinha na cabeça, não vai estar
desperto, mas já vai estar com a vermelhinha na cabeça. E com cada vez mais predatórias elas sendo, elas vão perder a confiança dos homens. E naturalmente o homem vai criar uma aversão a elas. Porque é assim que a evolução funciona. Foi assim que os herbívoros passaram a fugir dos carnívoros. Foi assim que os mamíferos passaram a fugir dos répteis. Porque répteis comem mamíferos. É assim que funciona. E é assim que vai acontecer. Uma hora o Estado vai se cansar, uma hora o Estado vai tacar o dane-se e ele vai procurar uma outra minoria, ou ele vai tentar fazer algumas opções. Quem viu o canal do Léo Laser sabe do que eu tô falando. Ele falava lá 3 opções, que era, número 1, renegociação. No caso assim, homens e mulheres não vão mais poder negociar. As seres de luz destruíram não só a casa de negociação, como a mesa de negociação e disseram que não iriam negociar. Afinal, que classe privilegiada vai querer negociar seus privilégios? Nenhuma, cara. Sempre foi assim. Nenhuma vai querer negar os seus privilégios. Claro que sempre tem uma exceção ou outra, mas a maioria é assim. E vai ter que renegociar com os caras. Tem a segunda opção, que é literalmente caçar os caras, o que inadvertidamente uma hora levaria à primeira opção, porque isso também geraria intrigas e o Estado morreria por isso, porque uma hora ou outra os oprimidos têm o desejo de se tornar opressores e para isso não vão medir esforços. E terceiro, que eles vão tentar chamar gente de fora para tentar compensar a baixa natalidade, porque isso é uma coisa, o feminismo matou a natalidade. Porque assim, eu vou ser sincero aqui, eu não tenho problema com mulher carreirista que não quer ter filho, não tenho problema algum com isso. É uma escolha, nós fazemos essa escolha. Muitos homens não vão ter filhos por escolha mesmo, outros não vão ter porque não tem essa escolha, porque o ambiente está tão predatório que vai ser praticamente obrigação você não ter um filho, porque assim você evita muitos problemas. Mas uma coisa que eu digo é, não há problema de uma ser de luz ser carreirista. A grande questão é o fato de que elas não aceitam a responsabilidade que é e o preço a se pagar por seguir isso. Nós estamos de boa nisso. Nós aceitamos o prejuízo e o preço a se pagar por sermos carreiristas, não queremos ter família, não queremos ter filhos e só focar no trabalho. Nós aceitamos esse fato. Agora elas não. Elas não querem aceitar esse fato, elas querem ter a bonança de ter família, ter pensão, ter provisão e os cacete a 4 e não quer dividir. Porque ainda seria aceitável, olha, frisem isso, aceitável se quando os dois se casassem, eles dividissem as contas, igualmente. Ou pelo menos dividissem as contas de uma forma que o salário de ambos consiga cobrir. Eu não há desigualdade nisso, na verdade é uma questão mais de justiça mesmo, afinal você não vai dar para uma pessoa que ganha R$500 pagar uma conta de 450, para ter dinheiro para os dois e juntar. Mas elas não querem isso, elas querem só pra si, principalmente não querem pagar o preço por isso. Então eu digo, por isso aí nisso eu fico contra, porque se você não quer pagar o preço por ser carreirista, por que foi carreirista de primeira então? Por que foi carreirista em primeiro lugar? Por que escolheu isso, se você não queria pagar a conta no final? Aí eu fico pé da vida. E principalmente, se você não assume a responsabilidade, por que tu vota? Afinal, tu vai jogar a culpa em outra coisa. E o Estado só tá de olho. Só tá esperando a hora de dar o bote e passar o pé de rodo nelas e pegar uma outra minoria que dá poder. E no último caso, tem que renegociar com os caras. Porque talvez a gente seja a próxima minoria a ser defendida. Afinal, o Estado vai querer abusar disso. O Estado é o Estado, gente. Pelo amor de Deus. Ele não ama ninguém. Ele é um ser filho sem mãe que só ama o que lhe dá poder. E principalmente, é a moral. Ele não se importa de passar por cima de tudo e todos para isso, incluindo das próprias seres de luz. E no futuro vai ser que nem as senhoritas seres de luz fazem. Trocam um cara bom pelo malvado. E quando o cara malvado ferra elas,
a nível espetacular, elas querem voltar pro cara bonzinho pra ele assumir as merdas. E é isso que vai acontecer. Depois que o Estado abandonar elas, porque isso vai acontecer, não importa o quanto as pessoas digam sobre determinismo biológico, genética, neotenia e os cacete a quatro, ninguém supera o ego humano. E principalmente, ninguém supera ódio herdado. Vingança herdada, a sede de justiça e vingança herdadas. E quando elas voltarem, os caras no futuro vão fazer é escarnecer e deixá-las ao léu. Uns vão querer pisar em cima até virar purê. Vão, mas a maioria só vai deixá-las ao léu. Porque, como eu já disse em um vídeo meu, bem antigo até, enquanto você odeia a pessoa, você ainda está emocionalmente vinculado a ela. Quando você se torna apática a ela, aí você se libertou. Aqui é o Camina Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!